Bora prosseguir? Estão comigo? Vamos continuar então? Trabalhando aí com a questão do nosso paciente crítico, com alguns medicamentos que vão ser utilizados nesse paciente. Drogas do sistema circulatório. Drogas que serão utilizadas para agir no sistema circulatório. Medicamentos que serão empregados para trabalhar no sistema. Mas lembrando que sistema circulatório ele é um sistema que está presente aonde? Onde que está presente no corpo humano o sistema circulatório? Eu estou falando sistema circulatório, tá? Não estou falando coração só não. Sistema circulatório. Não estou falando, tá mediastino. Tá, mediastino só, coraçãozão. Mas e o sistema circulatório? No corpo inteiro. Então é uma droga que vai atuar nesse sistema no corpo todo. Favorecendo principalmente qual que é a função do sistema circulatório? Isso. Favorecendo principalmente a questão da circulação sanguínea. E a partir dessa circulação sanguínea, condução do oxigênio, condução de nutrientes para as células, para os órgãos. E claro, a gente sempre pensa só em levar. A gente sempre pensa em estar conduzindo, estar levando. Mas e o contrário? É claro, a gente tem que pensar também que não é só levar o oxigênio e os nutrientes. Ele também capta o gás carbônico e as excretas do metabolismo e leva para as áreas, e conduz para as áreas corretas do nosso corpo. Leva o gás carbônico lá para o sistema respiratório para ele ser expelido, para ele ser expirado. Conduz as excretas do metabolismo para a região dos rins, para ser eliminado. Para a região do fígado, para ser biotransformado, para ser neutralizado. Então o sistema circulatório é um sistema importante, que ele vai conduzir produtos, que ele vai conduzir substâncias para as áreas corporais nas quais elas vão ser utilizadas ou eliminadas. Portanto, vamos conversar mais um pouquinho. Fármacos do sistema circulatório, fármacos vasoativos, vão apresentar efeitos vasculares periféricos, sejam eles no sistema pulmonar, sistema cardíaco, de forma direta ou indireta, e claro, atuando como uma resposta através de receptores que existem nos próprios vasos sanguíneos. Esses fármacos vasoativos que vão atuar nos sistemas arterial e venoso são de efeito rápido, são de efeito curto. E a função desses medicamentos, olha só, é vasoativo, vai atuar no vaso sanguíneo de acordo com a dose que foi administrada, seja no pulmão, seja no coração, seja nos tecidos, para fazer o quê? Realizar um restauramento, gerar uma restauração da perfusão tecidual. Realizar uma restauração da circulação tecidual, porque o paciente está hemodinamicamente instável, está apresentando alterações hemodinâmicas potenciais. É lógico que vai precisar, com esses medicamentos, lógico que é importante, um controle do processo aí de uso e monitorização desse paciente de forma invasiva e não invasiva. Lembram da monitorização invasiva e não invasiva? Fala pra mim então. Monitorização não invasiva. Dá exemplo. Vai. Exemplos. Monitorização não invasiva. Exemplo. Isso. Vai. Isso. Pressão arterial. Frequência cardíaca. Saturação de oxigênio por oxímetro. Beleza. Invasiva. Lembra? Fala pra mim então. Vai. Monitorização hemodinâmica invasiva. Exemplo. Que frequência respiratória, que melhora isso, pode parar. Tá, começa. Não, tudo bem, aí sim, claro. Pressão venosa central, pressão arterial invasiva, pique. Exatamente, então, com o uso desses medicamentos, é importante realizar esse processo de controle. Isso porque as medicações vasoativas são utilizadas, elas vão ser empregadas no paciente com o foco, com a finalidade, com o objetivo de manter a homeostase orgânica e tissular,
manter esse fluxo sanguíneo, tanto em órgãos quanto em tecidos, fazer com que haja uma fluidez sanguínea em órgãos e tecidos durante as alterações clínicas aí que ele tenha, durante os problemas que vão surgindo com esse paciente. Então por isso que a gente trabalha com esses medicamentos. Vai evitar que esses pacientes, de certa forma, evoluam para uma disfunção de múltiplos órgãos. Então esse medicamento que é empregado vai impedir uma evolução clínica complexa desse paciente, uma piora do seu quadro. E claro, vai necessitar das monitorizações invasivas e não invasivas, que vocês sabem, vocês me falaram. Então vai precisar disso. Os medicamentos que serão trabalhados na circulação vão fazer o que eu falei com vocês aqui, ó. Oxigenar os tecidos, ofertando o oxigênio, que é logicamente, diretamente variável, conforme o débito cardíaco e a concentração que existe da oxigenação celular, e o consumo desse oxigênio depende da atividade metabólica. Quanto mais intenso for o metabolismo celular, maior será o consumo desse oxigênio. Quanto mais lento for o metabolismo, menor será o consumo de oxigênio. E claro, as drogas vão ser trabalhadas para condição de perfundir, com a condição de melhorar a circulação sanguínea, através dos processos de vasoconstrição e vasodilatação. Vasoconstrição é... O que é vasoconstrição? Quando o vaso sanguíneo ele vai reduzir o diâmetro, reduzir aí o volume, reduzir a passagem. E vasodilatação, quando o vaso vai expandir, quando ele vai dilatar, quando ele vai aumentar a sua luz. Principais drogas vasoativas aí que são utilizadas, tá? Noradrenalina, dopamina, dobutamina e drogas vasodilatadoras, que serão empregadas aí nos tratamentos dos pacientes críticos. Dopamina, tá? Uma visão geral do medicamento, logicamente, tá? Que nós não vamos falar de todos os detalhes sobre essas drogas, mas alguns pontos importantes sobre elas. Então, dopamina ele é um precursor direto e imediato da nora e vai atuar, vai fazer parte aí do sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico. Tá? Vai estar atuando como neurotransmissor importante. A dopamina ela faz vasodilatação renal, mesentérica, coronariana e cerebral. Ou seja, ela é um vasodilatador poderoso. Ela vai expandir os vasos sanguíneos na região intestinal, na própria região coronariana, no próprio coração, em cima do miocárdio, na estrutura dos rins e, claro, no sistema nervoso central. Aumenta o débito cardíaco, aumenta por isso o retorno venoso e a frequência cardíaca, é claro, vai promover aí uma vasoconstrição sistêmica, até mesmo aumentando a PA do paciente. Tá? Então, em relação aos sistemas, vai provocar uma vasoconstriçãozinha, aumentando aí a pressão arterial. Aumenta a pressão, aumenta o débito, retorna mais sangue, ou seja, dopamina melhora a aumenta a pressão, aumenta o débito, retorno venoso, frequência cardíaca. Então a dopamina ela aumenta a agora sim pegar, aumenta a circulação, aumenta a fluidez sanguínea, melhora a oxigenação celular, melhora a condução de nutrientes, favorece a saída de gás carbônico, então ela ajuda no funcionamento do sistema circulatório. Dobutamina é uma droga que vai diminuir um pouquinho a resistência arterial periférica e da pressão sistêmica, diminui a resistência dos vasos periféricos com relação à circulação. É claro que não tem aí uma ação seletiva de vasos, mas pode aumentar o fluxo renal, aumento intestinal e cerebral por uma ação cardíaca direta. Isso porque a dopamina, a dobutamina, ela aumenta a contração cardíaca,
aumenta o débito naqueles pacientes que estão aí com uma falência miocárdica e diminuindo um pouquinho a pressão diastólica no ventrículo esquerdo, ou seja, o coraçãozinho está lá assim, ó, aparecendo, vocês aí estudando. O coração está lá. Devagarinho, tá lá. Dá barriga de sangue, tá lá. Aí o que faz? Dou butamina nele. Porque aí, o que ele vai fazer? Aumenta a contração e ele vai, não, agora eu vou. E ele vai conseguindo. E aí aumenta a circulação, aumenta o débito. E aí o coração passa a trabalhar melhor, ele ganha um gás, ele trabalha adequadamente. É o que a dobuta faz. E claro, melhora a circulação sanguínea. Noradrenalina é um neurotransmissor do sistema nervoso simpático e, claro, precursor da adrenalina. Vai aumentar a contração do miocárdio. A nora então aumenta ali, ó, processo de sístole, contração. Na velocidade da condução do estímulo cardíaco, aumenta a condução do estímulo do nó sinusal para a musculatura através do feixe de His e das fibras de Purkinje, lá na estrutura dos ventrículos. E claro, e no cronotropismo, aumenta a frequência cardíaca. Claro, sem interferir na resistência periférica. Não vai modificar muito a resistência periférica não, mas ela aumenta a frequência cardíaca, a nora. Promove uma vasoconstrição periférica e, claro, aumenta um pouquinho a resistência arterial sistêmica regional. E aí, olha que legal, se a nora, olha que interessante, ela aumenta a frequência e aumenta um pouquinho a vasoconstrição, ela faz uma vasoconstrição periférica, o coração aumenta a frequência e o vasoconstrição, e diminui um pouquinho a luz do vaso. Essa noradrenalina vai fazer o que com a pressão do meu paciente? Se ele tiver, por exemplo, sei lá, com uma hipotensão, ela vai aumentar a pressão arterial. Ela vai subir um pouquinho essa pressão arterial. Então ela é útil, tá, em cuidados aí associados a uma hipotensão de um paciente. Nitroprusiato é um vasodilatador arterial e venoso e vai ser usado em paciente com ICC, insuficiência cardíaca congestiva, tendo a capacidade de reduzir as pressões que estejam ocorrendo aí na estrutura venosa pulmonar sistêmica, aumentando o volume sistólico e o débito cardíaco. Tá, então vai trabalhar melhor com os quadros de uma insuficiência cardíaca, melhorando o fluxo sanguíneo, diminuindo a pressão venosa que possa acontecer pela insuficiência. Então vai favorecer um aumento na circulação. Dentro dessas drogas que são trabalhadas no sistema circulatório, nós temos agentes simpatomiméticos. Simpatomiméticos são substâncias que vão imitar aí os hormônios aí de adrenalina, noradrenalina, que são drogas que aumentam a PA do paciente, aumentam a pressão arterial, liberando aí perifericamente a nora. E tem exemplo, noradrenalina, adrenalina, dopa, dobuta, metoxamina, metaraminol, fenilefrina, que são drogas aí que aumentam a pressão arterial. São substâncias que vão imitar esses hormônios, aumentando a pressão arterial do paciente, já tinha falado isso antes. E claro, vasodilatadores, drogas que vão fazer o que com os vasos? Expandir, vão dilatar, vão aumentar a luz do vaso. Nitroglicerina e nitrato. Os dilatadores de artérias, nós temos arteriolodilatadores, fentolamina e hidralazina, claro, de ação mista, nitroprusiato de sódio, inibidores de ECA, clopromazina, que são drogas que vão atuar no sistema circulatório direto do paciente. Lembrando que a condição de se pensar num paciente crítico e administrar essas drogas, trabalhando no sistema circulatório, é melhorar a perfusão tecidual, melhorar a perfusão sanguínea, trabalhar diretamente com a condição de oxigenar os tecidos e nutri-los para que a sua função seja adequada, seja correta. Portanto, não sai daí. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais sobre medicamentos empregados no paciente crítico. Um abraço.